Santo sobre este lugar. Vem comigo, ministério, continua nesse mover. E o Senhor, Ele trazia uma palavra, uma direção para nós nesse dia tão especial, Dia dos Pais, né? Nós temos a graça de experimentar uma paternidade que não para no nosso físico, no nosso humano, na nossa realidade familiar. Nós temos um Deus Pai. E eu queria dizer para você que talvez chegou aqui nessa televisão, estava passando por acaso, mas chegou aqui e o Senhor te atraiu para este lugar, para dizer para você que você tem uma paternidade, você tem um pai. Adriele, a minha história é Y, a minha história é assado. Eu quero dizer para você, ainda que você tenha as suas machucaduras, os seus traumas, as suas consequências hoje até de escolher no dia atual, devido ao que você passou, mas eu quero dizer para você, querida e querida, se até agora você não sabia, eu preciso abrir a tua mente, o teu espírito, a tua alma, para que você compreenda que você tem uma paternidade. E hoje eu quero trazer você a ter uma experiência com a palavra de Deus. Você já conhece a história que nós vamos contar aqui. Você já ouviu em algum lugar a história do famoso filho pródigo. Mas hoje eu não quero falar do filho, eu quero te apresentar o pai desse filho. Talvez você se olhe no espelho e pensa: Adriele, a minha história é horrível. Até agora eu era assim. Mas o Espírito Santo está te convidando a ser que nem o filho pródigo, aquele que tem a coragem de voltar. Não importa por onde você estava até agora, importa que o Espírito Santo te atraiu para essa televisão, para dizer para você que você tem uma pertença, você tem um lugar. Você não precisa mais tentar se encaixar, você não precisa tentar estar em todos os lugares, agradar todas as pessoas. Você não precisa mais, querido e querida, se cansar, se ficar exausta. Por quê? Porque você está tentando pertencer a lugares e a pessoas que não precisa. Porque você já tem uma pertença, você tem um lugar, você tem uma paternidade. E não tem nada mais curador do que saber que eu já tenho um lugar, uma morada, que não é simplesmente um lugar físico, é uma pessoa. Quando Moisés chegou diante da sarça, o Senhor falava para ele através daquela sarça que queimava, mas não se consumia. E o que eu amo de Deus é que Deus olhou para Moisés através daquela sarça, na infinita misericórdia dele. Moisés estava fugindo da sua própria realidade. Moisés estava fugindo da sua própria identidade. Mas eu quero dizer para você que independente dos lugares aonde você tem andado, o Senhor, Ele te encontra, Ele te acha. Por isso que você parou aqui. E aí Moisés perguntando para a sarça quem ele era. E sabe que é a coisa mais linda? Deus se resume: eu sou o grande eu sou. Basta você saber que você tem um lugar, que não é um lugar físico, mas é uma pessoa do qual você tem aonde voltar para casa. Você tem aonde descansar a tua mente, o teu corpo e o teu espírito. Eu quero que você volte comigo lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 11. Diz assim para mim, para você, presta atenção. Você já ouviu essa história, mas eu quero te fazer ter uma experiência com essa história. Porque a palavra de Deus não é para ser ouvida, a palavra de Deus é para ser vivida. Deixa a palavra de Deus te experienciar, adentrar sobre a tua alma nesse momento. Escuta, disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O pai então repartiu entre eles os seus haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutivamente. Depois de se ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar necessidade, passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então entrou em si e refletiu:
Quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome? Eu vou me levantar e vou à casa de meu pai, e eu vou lhe dizer: meu pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois então foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa, a melhor veste, e veste-lhes, põe-lhe um anel no dedo e calça-lhe os sapatos. Trazei também um novilho gordo e matai-o, comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Muitos de nós já ouvimos esta palavra e enfatizamos que esta palavra é a parábola do filho pródigo. Mas mais do que nós entendermos quem é o filho, aquele que deixa a casa, aquele que gasta tudo, eu quero trazer para você uma consciência de uma paternidade que te ama independente das suas escolhas. Presta atenção, esse filho, ele chegou diante do pai e ele falou: pai, eu quero tudo, eu quero todo o direito. Naquele tempo, quando você pedia todos os seus bens, é como se você matasse emocionalmente, fisicamente, espiritualmente a figura de pai no teu coração. Mas esse pai, ele tem tanta noção de quem ele é. Esse pai da palavra de Deus tem tanta noção do quanto amor ele tem dentro de si, que ele faz o quê? Ele respeita a opção dos seus filhos. Meu querido e minha querida, Deus respeita a sua escolha. Deus respeita a minha escolha. Ainda que a minha escolha seja errada, ainda que eu tenha tropeçado, ainda que eu, por causa da minha imaturidade, por causa da minha humanidade disfuncional, Deus ainda respeita a minha escolha. Ainda que humanamente, espiritualmente, com as consequências do meu pecado, eu tenha matado e me afastado emocionalmente, espiritualmente, biologicamente desse Deus, ainda Deus continua dizendo: filho, eu continuarei no mesmo lugar. Eu continuarei à tua espera. Você quer ir? Vai. Mas eu permanecerei aqui. Por quê? Porque eu sou o teu pai. Um pai que ama, não é um pai que escraviza, não é um pai que retém para si. A maior prova de amor que você pode ter desse Deus é que Deus te liberta, é o livre-arbítrio, Ele te respeita. Muitas pessoas chegam para mim e falam: Adriele, por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Sabe por quê? Porque Deus não intromete naquilo que é ordinário. O ordinário é meu, o extraordinário é de Deus. Aquilo que é da minha humanidade, Deus respeita. Ele me deixa ir e vir, mas Ele permanece à sua disposição quando você quiser voltar. Esse é um pai que não te retém, mas que te liberta. Porque o verdadeiro amor, ele não te obriga, ele não te escraviza. Pelo contrário, ele te deixa livre para voar. É esse pai fez exatamente isso com teu filho. E claro, todo aquele que se distancia da sua própria identidade, esse menino, ele não estava se afastando da paternidade apenas, ele estava afastando dele mesmo. Quantos de nós estamos nos afastando de Deus por causa das dores, das feridas, das doenças? Quantas pessoas estão nesse momento padecendo por doença física e está questionando a Deus: mas por quê? Por quê? Filho e filha, não se afasta desse pai. Ao contrário, porque todas as vezes que você se afasta da sua paternidade, você afasta um pouquinho mais de quem você é. E quando você se afasta de quem você é, as consequências do pecado é a morte. Quando nós nos afastamos da graça, nós nos aproximamos do pecado. O contrário de virtude é vício. Quando eu estou longe das virtudes, eu me aproximo dos vícios.
O espírito enfraquece e a carne fortalece. E quando a carne fortalece, eu vou perdendo aquilo que Deus depositou em mim, que é algo sagrado. O que Deus colocou em mim? A presença dEle. E não tem nada que tire isso de você, a não ser você mesmo. Oh, esse filho, ele estava tão perdido de si mesmo, que ele quis se afastar do pai, achando que as riquezas, as grandezas desse mundo poderia suprir um vazio que estava dentro dele. Querido e querida, será que você não está entendendo que tudo que você tem procurado fora, os excessos de agenda, os excessos de sim para todo mundo te chama para estar em todos os lugares, você vai. Você tem medo de desagradar pessoas, você tem medo de dizer não, porque se eu disser não, eu vou ser rejeitada. Mas quando você aprende a dizer não, você para de se rejeitar, porque na verdade a sua maior rejeição não é das pessoas, é de si mesmo. Você não conhece quem você é, você não conhece a sua grandeza diante de Deus, por isso você tem medo do que as pessoas vão pensar de você. Só que você esqueceu que o mais importante é aquilo que Deus já pensa. E Deus quer pertencer em você. Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que Ele se faz morada dentro de nós. Um Deus tão grande que se faz pequeno para se caber dentro da minha humanidade. Isso é grandioso demais. Isso é poderoso demais, filho e filha. Mas não dá para eu encontrar esse Pai se eu não entender que Ele não está fora, Ele está dentro. Ele está dentro de você. Você não se enxerga mais, você não se olha mais. Você está o tempo todo equilibrando todos os pratos da sua família, de tudo que está fora de você. Você quer resolver o problema do mundo. Nós mulheres então, meu Deus, queremos fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Os homens querem fazer, mas eles não dão conta. Aí o que acontece? Eles paralisam em si mesmo e acham que a força masculina é o grande ápice do que eles têm. Na verdade não. O que eu gosto de dizer para você é o seguinte: o ápice da maior sofisticação está no ato da humildade, de reconhecer que somos dependentes de um Deus que é grande. Ele é grande, nós somos pequenos. E o que esse filho queria ser grande como o pai. E que contraditório. Se eu quero ser grande como o pai, porque na verdade ele não se enxergava. Eu quero ser grande como o pai, eu quero ter bens, eu quero ter coisas. Mas meu filho e minha filha, você quer ter, você quer servir, você quer ter ministério, você quer ter trabalho, bens materiais, e não tem nada de errado a gente sonhar e querer ter coisas nesse mundo. Não tem nada de errado. Deus nos criou para a abundância e para sonhar. A questão é quando eu acredito que tudo o que eu preciso para ser feliz está fora. E na verdade a felicidade é uma identidade firmada em Deus. Isso é ser feliz. Mas esse jovem, ele era infeliz porque ele tinha ausência de si mesmo. Não era de coisas, não era de bens, mas era de si. E o pai liberta, o pai libera, o pai deixa ir. Só que entende uma coisa: ao mesmo tempo que o pai te respeita, ele não corre atrás de você. Deus não vai correr atrás de você dizendo para você: faz isso ou não faz aquilo. Não. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança do Criador. Eu possuo a imagem de Deus, você possui a imagem de Deus. Você tem noção disso? Eu gosto muito de fazer a referência, aquela analogia do filme, do Rei Leão. Quando Simba, ele olha no rio, e quando ele olha no rio, ele não se vê, mas ele vê o pai. Por quê? Porque a imagem é a mesma. Adriele, mas a imagem e semelhança, sim, a imagem não muda, mas a semelhança é uma busca.
Não adianta eu morar com o meu pai, não adianta eu estar com o meu pai, não adianta eu estar na igreja, não adianta eu assistir TV Século XXI, não adianta eu fazer quaresma, não adianta eu ter uma vida de oração. Eu estou no mesmo ambiente que o pai, mas eu não pertenço ao pai, eu não vejo o pai em mim, eu não encontro o pai em mim. Não adianta, querido e querida, você pode estar no mesmo ambiente, mas você não é semelhança. Você pode ser a cara do pai, mas se você não for semelhante a ele, vai ser apenas uma imagem refletida no lago. Deus te convidou para ser imagem e semelhança. Eu preciso ser a imagem do meu pai, mas eu preciso buscar a semelhança dele, nele. E como é que eu busco? Não é me afastando, não é querendo fazer as coisas do meu jeito, mas é entender que, como filha de Deus, eu abro a mão do controle e deixo Deus fazer a parte dele. Deixo Deus cuidar daquilo que eu não dou conta de cuidar. E sabe o que ele fazia? Sabe o que esse jovem aqui fez? Ele foi para o mundo, foi se divertir, gastar os bens. Porque, querido e querido, não é quantidade daquilo que você tem que preenche o teu coração, mas é a qualidade de pertença que te faz entender quem você realmente é. Compreenda. E aí olha que coisa mais linda. O filho, quando ele entrou em si, no versículo 17 diz assim: entrou então em si e refletiu. Ai, Adriele, quantas vezes eu fico pensando isso, penso aquilo. Ei, pensamento é algo que vem e vai. Só que não adianta eu dar voz aos pensamentos que vêm de fora. A resposta não vem do lado de fora, a resposta vem do lado de dentro. Aquele filho pródigo, aquele filho, ele só se encontrou, ele só percebeu a tua realidade quando ele teve a coragem de se ver. Preste atenção. O que eu mais amo no encontro de Jesus com Maria Madalena é o que? Jesus não apagou o passado de Maria Madalena. Por isso que Madalena, porque ela era de Magdala. Todas as vezes que a gente fala Maria Madalena, nós estamos lembrando para Maria o passado dela, lembrando de onde ela veio, lembrando dos 7 demônios que a possuía. Ou seja, Jesus não vai apagar o teu passado, ele vai te relembrar de onde Deus te tirou, para que você nunca esqueça quem é Deus no agora. Deus não tem interesse em apagar a sua história, mas Ele tem interesse em ressignificar e dar propósito para ela. Ei, querido e querida, você não precisa ter vergonha. Se você está assistindo e dizendo: Adriele, nem pai eu tenho. Você não tem um pai da terra, mas você tem um pai do céu. Você pode não ter tido a paternidade física, mas você tem uma paternidade espiritual, que é muito mais forte. O elo espiritual supera o elo afetivo e emocional. Então busque na tua história, nas tuas faltas, nas tuas ausências, olhar para você e reconhecer que muitas das suas atitudes hoje é reflexo de uma ausência paterna do passado. Adriele, eu sou grossa, Adriele, eu sou estúpida, Adriele, eu sou isso, Adriele, eu faço aquilo. Não, querido, você não é, você está. Olha para a tua história, entra em si, faz como o filho pródigo entrou então em si, refletiu. Para de fugir dos silêncios, para de fugir da solidão, da solitude. Você está buscando agenda demais, você quer estar em todos os lugares, sabe por quê? Porque você quer fugir do silêncio, porque o barulho, ele tampa o sol com a peneira, como se diz os mineiros lá da minha terra. Mas o silêncio é o único lugar que te revela. Para de fugir da revelação de Deus. Foi nesse lugar que o filho pródigo entendeu: peraí, eu estou aqui comendo lavagem dos porcos, mas na casa do meu pai, na casa do meu pai tem banquete. Na casa de Deus tem banquete. Na casa de Deus tem alimento. Na presença de Deus, ainda que eu passe por dificuldades, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não preciso ter medo, porque eu tenho alguém por mim. Ainda que eu esteja passando por sofrimento, mas eu não passo sofrimento sozinho, porque na casa do meu pai eu tenho um pastor que nunca deixa faltar nada, porque na casa do meu pai tem um Deus do impossível, que ainda que os homens tenham diagnóstico de morte, o diagnóstico de Deus é sempre o diagnóstico de cura. Ei, querido e querida, olha para você e reflete tudo aquilo que você está buscando fora.
você já tem na casa do Pai. Você só precisa voltar para esse lugar. Você precisa entender que a vida, além de tudo aquilo que você está passando, e você só olha para isso, dá ênfase demais ao sofrimento. Mas uma das coisas que eu mais admiro é que enquanto o filho estava lá vivendo seus contrastes e vivendo as suas confusões emocionais, mentais, psicológicas, espirituais, sabe o que estava acontecendo? O pai todos os dias olhava para a janela. Todos os dias o pai te procura. Todos os dias o pai me procura. Todos os dias o pai me espera. Por quê? Ai, porque eu errei? Não. Ele te espera sem julgamento. Adriele, mas eu não vou voltar porque o que vão dizer de mim? Engraçado, não é o que vão dizer de mim, é o que eu estou pensando de mim mesmo. O filho pródigo pensou que ele seria acolhido como servo, mas o pai não te acolhe como servo. O pai te olha como filho. O pai coloca uma túnica nova. O pai coloca um anel no dedo. O pai coloca sapatos. A túnica significa nova história. Anel significa autoridade. Sapatos que agora você vai consertar os seus novos caminhos. Querido e querida, para. Adriele, eu errei muito, eu pequei muito. Adriele, a minha história é assim, a minha história é assado. Jesus sabe de tudo isso. Jesus sabe de tudo que você passou, de tudo que você está passando e de tudo que você vai passar, querido e querida. Vai passar. Sabe, todas as vezes que eu vou nas pregações ou que eu estou em missões, acabei de chegar de Uberlândia, e o mais louco é quando as pessoas chegam para mim e falam: Adriele, eu não quero sofrer. Aí eu viro para elas e falo: tudo bem, então morre. Não, mas eu não quero morrer. Eu falei: então aceita sofrer. Não, mas eu não quero sofrer. Eu falei: então morre, minha querida. Porque não tem outra alternativa. O sofrimento, seja ele de pequeno, médio ou grande escala, faz parte da existência humana. Sabe por quê? Porque quando Adão e Eva pecou, deixou para nós uma coisa chamada tribulação. É a consequência do pecado, que é um pouquinho da morte diária. Só que deixa eu te contar uma coisa, você ainda tem uma escolha. Acho que ninguém te falou isso, né? Adriele, mas a minha vida está horrível. Você ainda tem uma escolha. Adriele, eu tenho um diagnóstico de câncer. Você ainda tem uma escolha. Adriele, o meu filho saiu de casa, está nas drogas. Você ainda tem uma escolha. Adriele, eu apanho no meu casamento. Adriele, eu vivo um relacionamento abusivo, eu passei por um abuso sexual. Ei, querida e querida, você ainda tem uma escolha. Diante dos seus piores caos, você ainda tem uma escolha. Qual é essa escolha, Adriele? Voltar para o Pai. Como que eu faço para voltar? Começa a se enxergar como Deus te enxerga. Começa a se olhar com o olhar de Deus. E começa a perceber que a grandeza dele habita na pequenez que é você, que sou eu. Olha para ele. Olha para ele além da sua dor. Olha para ele além do seu sofrimento. Se hoje você, por exemplo, passou por uma quimioterapia, ou se você acabou de passar por uma quimioterapia na sexta-feira, ou você amanhã, na segunda-feira, vai passar por uma quimioterapia. Talvez você esteja já cansado e cansada, sei lá quantas vezes você está indo no hospital. Eu quero dizer para você, querido e querida, você está passando por uma quimioterapia, mas a quimioterapia não é você. Você tem uma vida além da quimioterapia. Você tem um momento de alegria além desse momento de achar que tudo se refere ao câncer. Não! Tudo se refere ao derrame. Não! Tudo se refere à droga que meu filho usa. Não! Mãe, que está aqui me assistindo dizendo: não tenho mais força. Oh, meu querido e minha querida, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que a alegria do Senhor é a nossa força. Adriele, mas e quando você não tem vontade de sorrir? Posso te contar uma coisa? Exercita. Tem vezes que eu não tenho vontade de ir à Santa Missa, por causa dos cansaços, das provações, das dificuldades. Só o Senhor sabe como eu estou aqui cansada. Mas eu não faço porque eu tenho vontade. Eu preciso ensinar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, que quem rege quem eu sou, não sou eu, não é minha carne, é o meu espírito. E o meu espírito se alegra eternamente, porque tudo o que eu sou e a tudo o que eu pertenço adora um Deus de verdade, um Deus que é, não um Deus que passou, um Deus que será, um Deus que é, querido. É um Deus que é, um Deus que já pertence.
Então olha para aqueles momentos, ainda que sejam pequenos, mas de alegria, de louvor. Olha e começa a dar ênfase. Ei, eu fico imaginando esse filho pródigo com vergonha de voltar para casa, mas ele encontrou forças no seu nada, na sua miséria, e ele se levantou. Uma das coisas que eu mais amo nessa palavra aqui no versículo 20 diz assim: levantou-se e foi a ter com seu pai. A primeira coisa que você precisa é levantar dessa prostração que você está. Adriele, como? Já estou te entregando o método. Levanta. Sai dessa apatia. Sai dessa tristeza. Sai dessa lamurieira. A gente gosta muito de fazer de coitadinho. Muitas pessoas se acostumaram em ser vítimas da sua própria história. Oh, querida e querida, nem Jesus quis ser vítima da cruz. Jesus, ele foi crucificado na sexta-feira santa, e na sexta-feira santa ele já saiu da cruz. Sabe por quê? Porque ao terceiro dia ele tinha um propósito para se iniciar. A cruz não é o fim, sofrimento não é o fim, o ponto final não é o fim, o luto não é o fim. Mas meu pai morreu, Adriele, eu estou morrendo de saudade do meu pai nesse dia dos pais. Você acha que Deus não sabe? Você acha que Deus não entende a sua lágrima? Você acha que Deus não te dá o direito de você chorar, de você sentir falta, de você sentir saudade? Hoje eu estou aqui, eu queria estar com meu pai fisicamente, mas eu não consigo, porque a missão que Deus me pediu, me incumbiu, é de estar aqui. Agora preste atenção, a saudade vai bater? Vai. Tenho vontade de chorar? Vou. E se eu tiver com vontade, o que eu vou fazer? Eu vou chorar. Deus não te impede de chorar. A única coisa que Ele te pede é: volte. Não esqueça de voltar para o seu lugar. Ainda que o seu pai tenha te deixado fisicamente, ainda existe um legado dentro de você que você precisa honrar. Ah, é o legado do meu pai? Antes do legado do seu pai da terra, você tem um legado do seu pai do céu. Deus te criou para ser luz no mundo. E quantas vezes a gente perde de iluminar, porque damos ênfase demais às sombras da nossa vida. Deus não despreza seu sofrimento, mas Ele te espera apesar do sofrimento. Ele levantou, e quando Ele levantou, Ele foi estar com seu pai. Quando ele chega diante do pai, ele tinha um discurso pronto. Como eu amo essa passagem. A gente adora ter discurso pronto para tudo. Para tudo tem justificativa, para tudo tem um porquê, um para quê. Só que Jesus não está nem um pouco interessado na sua justificativa. Porque para Ele, o que você fez, o que você faz, não importa. Adriele, mas eu amo servir ao Senhor. Por muitos anos, sabe? Eu falei isso nas minhas missões. Eu amo servir ao Senhor. Até que um dia eu fui entender o sentido do que é servir. Às vezes, como ministério de música, né, a gente fala: eu amo servir ao Senhor na minha paróquia, no meu grupo. É lindo. Mas se a gente não entender o sentido do que é servir, a gente sempre vai estar vivendo hipocrisia. E o que é servir? Servir primeiro é ser. Se eu não sou aquilo que Deus deseja que eu seja, o meu servir será apenas uma zona de troca. Eu estou fazendo para receber algo. Estou fazendo para abstrair algo. Estou ajudando, esperando tapinha nas costas. Não. Oi, querida e querida. Hoje eu entendi que muito mais do que amar servir, eu aprendi a amar ser. Ser filha de Deus. Ser um pedacinho de Deus aqui na terra. Para a gente encerrar, eu só queria te dizer uma coisa. Se tem sofrimento, é porque tem vida. Se tem lágrima, é porque tem fruto. Se está passando para esmagadura, é porque tem azeite. Guarda uma coisa no seu coração. Deus não está interessado no que você pode fazer, mas o Pai está esperando o filho voltar, a filha
voltar. Ele só quer você. Se você não tem nada para oferecer, ofereça a sua dor, porque Ele é a completude do resto. Para, Adriele, mas eu vou chegar de mãos vazias. Deus não está interessado no seu banquete, porque ao contrário do que você pensa, Ele está preparando um banquete para você. Ele está preparando um banquete. É na casa do Pai que tem banquete. Adriele, mas eu preciso ser a pessoa mais santa para voltar para a igreja. Não, vem com os pecados. Sabe por quê? Porque Jesus te coloca na mesa e Ele purifica o resto. Jesus adorava sentar com os cobradores de impostos, com as prostitutas. Por quê? Porque Jesus não queria nada deles. Ao contrário, Jesus só queria se oferecer a eles. É isso que Jesus quer hoje para a sua vida. No dia dos pais, talvez você, papai, que está aqui me ouvindo, queria um abraço do seu filho, né? Ei, deixa Jesus te abraçar. Deixa Jesus te acolher. Deixa Jesus dizer o quanto você importa. Porque se até hoje não te disseram, você ligou essa televisão só para escutar isso. Você é o acerto de Deus nessa vida. Nunca esqueça. Nunca esqueça. Mas eu sou filho pródigo. Não, você é o acerto de Deus. Ah, mas eu, pelas minhas vontades, acabei errando o caminho. Você continua sendo o acerto de Deus. A única pessoa que limita o agir de Deus na sua vida é você. Então hoje, solta o controle. Solta o controle. Eu quero cantar para você. E lembrar você que existe o terceiro dia. Sabe qual que é o terceiro dia? Ressurreição. Eu amo aquela passagem quando Nicodemos chega diante de Jesus e fala assim: mas como é que eu faço? Jesus diz: necessário vos é nascer de novo. Sabe o que significa isso? Todos os dias é uma nova chance para você nascer de novo. Mas eu não sou um bom pai. Hoje é um novo dia para você começar a ser. Mas eu não sou um bom filho. Hoje é um novo dia para você começar a ser. Mas eu não sou um bom marido. Hoje é um novo dia. Volta para casa. O pai está te esperando. Com uma túnica, com um anel e com um sapato. Terceiro dia. Uma túnica, um anel e um sapato. Ele quer te devolver a dignidade, a autoridade e o novo caminho. Vem comigo. Escuta isso. Talvez é isso que você precisa nesse dia de hoje. Escuta. Existe vida além da dor. Existe vida. Eu ouço o Senhor dizendo: vida além da dor. Ele me diz que ainda não acabou. Existe vida além da dor. Existe vida
Escuta isso, existe vida além da dor. Existe vida além de sofrimento. Existe vida além de todas as expectativas que você tem colocado. Existe vida além de um documento. Porque o Senhor coloca no meu coração que tem pessoas dizendo: Adriele, como é que você vem falar de paternidade, sendo que meu pai nem me reconheceu no cartório? Deixa eu te contar uma coisa, querido. Seu pai pode não ter te reconhecido no cartório, mas Deus te reconheceu na cruz, quando Ele se deu por amor a você, quando Ele se rasgou por inteiro para dizer: você é além daquilo que te acontece nessa vida. Seu preço foi pagado não num cartório, foi a preço de sangue. Deus te registrou como filho na cruz, como filha na cruz. E o Senhor está curando muitas pessoas hoje que estão nos assistindo, com saudade dos pais, com saudade do seu pai. Eu sei que você queria o abraço do seu pai, mas sinta hoje, deixa o Espírito Santo te abraçar e te trazer de volta e dizer para você, querido e querida, ainda que você tenha perdido fisicamente, você ganhou no céu, você ganhou na eternidade. E Deus está dizendo para você: continue, só voltar para casa, é só voltar, é só receber o abraço do Pai, é só receber o abraço do Pai. O Pai tem saudade, tem sede de ti, querido, tem saudade, tem sede do teu abraço, do teu aconchego, da tua presença. Ai, o Senhor está com saudade do seu cheiro, do seu cheiro. Até agora você estava longe, até agora você estava distante. O Senhor fala muito forte ao meu coração de pessoas que estão com enfermidades físicas e que estavam questionando ao Senhor: Senhor, eu fui uma filha exemplar, eu fui um filho exemplar, por que eu? Agora eu quero te fazer uma pergunta: por que não você, querido? Por que não você, querida? Por que não você passar pelo sofrimento? Deixa eu te contar uma coisa: o sofrimento não é a morte para nós cristãos, não. O sofrimento é um treinamento. O sofrimento é uma oportunidade. Quando nós colocamos o sofrimento na mão do Pai, tudo se torna propósito, processo e promessa. Ai, o que eu mais amo é lembrar do povo que estava indo para a terra de Canaã. Estava indo, mas no meio do caminho passou pelo processo, passou pelo sofrimento, passou pela dor. Mas só passa pela dor, pelo sofrimento, quem tem aonde chegar, querido. O céu é o nosso propósito, o céu é a nossa direção. Por isso não para na dor, não para na perda, não para na saudade, não para no luto, não para na ausência. Não. Existe vida além. A música diz além, muito além de tudo o que você está passando. Escuta. Existe vida além da dor. Existe vida. Eu ouço o Senhor dizendo: vida além da dor. Ele te diz que ainda não acabou. Existe vida além da dor. Existe vida. Ouça o Senhor dizendo: vida além da dor. Ele te diz que ainda não acabou. Não acabou, não acabou, só começou. Não acabou. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus por essas palavras. Amém. Que com certeza preencheu os nossos corações. Aleluia. Glória a Deus. E aqueles irmãos que estão em casa que queiram talvez chamar você para fazer uma pregação
um retiro, um encontro, como entrar em contato com você? É muito tranquilo, gente. É só entrar lá no nosso Instagram, Adriele Lopes, _Éfata. Graças a Deus, hoje nós viajamos com pregações. Nós temos um ministério muito forte, de cura interior para mulheres. Hoje nós, graças a Deus, em São José dos Campos, nós fazemos a maior imersão de cura interior do Brasil. São 12 horas das mulheres imersas em si mesmo. Então, já quero convidar você que quiser viver essa experiência de se curar, de voltar na sua essência, voltar para a casa do Pai, entre em contato com a gente, Adriele Lopes, _Éfata. Amém. Olha, além disso, tem livros também que você escreveu. Com certeza. Como que é? Fala para nós. Quero mostrar para vocês meus filhos espirituais, são meus livros, né, gente? Glória a Deus. Hoje, com muito carinho, com muito amor, Deus me faz além de missionária. Eu sou psicanalista, filósofa e também neurocientista. Então, eu quero muito trazer para vocês 3 livros. Esse aqui diz muito sobre o que nós partilhamos, que é o Desperta, Levanta e Vence. É a gente se levantar, sabe? Não parar no sofrimento. Isso aqui é uma metodologia do qual eu passei por um problema muito sério de saúde, acho que você sabe, né, no aneurisma cerebral, passei por um milagre, só que depois de tudo isso, eu tive que aprender a voltar a viver. E esse livro é uma metodologia de como eu consegui me restabelecer, me reencontrar. E onde você encontra? Em todas as livrarias do Brasil, aonde tem Bíblia Ave Maria, você tem o livro Desperta, Levanta e Vence. Então procura aí na tua cidade o Desperta, Levanta e Vence. Além desse, a gente tem um que é mais engraçado. Esse aqui é para as mulheres, se chama Encalhada Não, Eu Escolho. O guia definitivo para escolher certo. É um livro muito engraçado, é um livro onde eu faço justamente essas pregações, só que de uma forma mais divertida, mais psicológica também para as mulheres, mas também através da palavra de Deus, sempre na luz da palavra. Esse livro, gente, não é para solteiras, que o povo fica falando, é só para encalhar. Não, é para as casadas, para as mulheres que precisam aprender a fazer escolhas assertivas, para as solteiras que também querem ter um relacionamento saudável, mas antes de ter um relacionamento com alguém, é a gente aprender a se relacionar conosco mesmo. Esse livro ele é profundo, divertido e leve. Apesar dele ser grossinho, você vai ler em 2 dias e dar muita risada com ele e ao mesmo tempo chorar também, porque ele pega no seu profundo. E por último, o outro livro que eu fiz inspirado em quem? Vocês, homens. Amém. Exatamente, presta atenção. Por quê? O nome dele é Não Coloque Deus na Sua Caixa. Todos os homens têm a caixinha do nada. A gente conversa com vocês e fala assim, e aí, tá entendendo? Vocês falam, Por quê? Porque é natural. O homem ele precisa desse tempo, né, que a gente chama de névoa mental para ele se autorregular. E aí, o que é essa caixinha? Essa caixinha é um lugar parado, estabilizado, né? E aí o que a gente faz? A gente para Deus nas nossas limitações. E esse livro é um livro para te ensinar a sonhar, a pensar grande, a não limitar Deus na sua caixinha, mas você ir para a caixa de Deus, ir para os impossíveis, ir para as ousadias. Santa Cabrini, que é a primeira missionária no mundo a sair em missão, né? Santa Cabrini, ela diz para nós, ou ousamos ou morremos, porque o Filho de Deus que não ousa, não toca o céu, porque o céu é para os violentos, como já diz Felipe Neri. Amém. Olha, e se as pessoas, através dos seus contatos, podem também estar vendo para adquirir os livros com também, certeza, né? Tem tudo lá, temos todas as nossas redes, os nossos cursos, né? Muitas pessoas me procuram, Adriele, eu quero fazer atendimento com você. Hoje eu não consigo mais fazer atendimento pessoal por causa da demanda de missões, mas nós temos as nossas mentorias, os nossos cursos, que a gente sempre trabalha esse processo de identidade, de recomeçar do jeito certo. Amém. Olha, manda um grande abraço pro seu pai, né? Com certeza tocou os nossos corações o amor, o carinho que ele tem por você. E aproveitando, manda lá um abraço e um beijo para ele nesse dia especial. Paizinho, eu queria estar aí pessoalmente, o senhor sabe disso, mas o que eu mais amo é o Senhor poder dizer para mim todos os dias que eu tenho pais e mães na estrada, porque o Senhor me envia todos os dias para falar do Pai maior. Por isso eu te amo e te agradeço, porque o Senhor nunca estabilizou o sonho de Jesus ser mais conhecido. Pelo contrário, o Senhor cada vez mais fomenta em mim esse desejo de fazer Deus ser mais conhecido, porque eu tenho a graça de ter o Senhor como Pai. Eu te amo, o Senhor é minha referência de ser humano. Te amo, meu lindo. Amém. Olha aí, um grande abraço para ele então, né? E olha,
rapidinho nós vamos nos preparar aqui. Nós teremos a bênção do Santíssimo e esperamos por você. Saímos cantando e louvando a Deus.